E o ministro Luiz Roberto Barroso também falou sobre as manifestações em todo o Brasil. Ele fez palestra para estudantes essa semana em Salvador, na sede do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Não adianta ir apelar para os quartéis, não adianta ir apelar para seres extraterrestres. Isso é ser antidemocrático. As pessoas podem dizer, eu estou infeliz com o resultado, eu vou me organizar para ganhar da próxima vez, mas desrespeitar o resultado das eleições e acusar de fraude onde não há vestígio de fraude. Essa é uma atitude antidemocrática que é preciso ser empurrada para a margem da história. Nesse evento em Salvador, o Barroso falou daquela declaração feita por ele em Nova York, aquela perdeu o mané. Só perdi a paciência depois de 3 dias em que uma horda de selvagens andava atrás de mim, me xingando de todos os nomes que alguém possa imaginar, e exatamente no dia em que os mesmos selvagens tinham invadido o telefone celular da minha filha com ameaças e grosserias que essa gente considera normal. Portanto, eu humanamente perdi a paciência. Mas eu, como todas as pessoas, tenho o maior respeito e consideração pelos 58 milhões de pessoas que votaram em um candidato. Porque, como eu disse antes, a democracia não é o governo de alguns, é o governo de todos. E eu fico aqui pensando se extraterrestres entenderiam um ministro de um Supremo Tribunal Federal que fala sem parar. Ana, como falam? Em congresso nos Estados Unidos, em palestra para estudantes em Salvador, né? Desculpem, mas para mim um extraterrestre é um juiz desse tipo, que fala sem parar. Por que não se restringe aos autos, meu Deus? Por que não é como os juízes realmente, né, da Corte Suprema Americana, né, que se restringe? Aliás, conversar com extraterrestre tem mais utilidade do que uma consulta com o João de Deus, né? A quem ele atribui a cura do câncer. Ana. Lacombe, é impressionante, né? É até difícil ouvir o que esse senhor fala, né? Vai apelar para os quartéis, né? Nós vamos apelar para quem? Para uma Suprema Corte corrompida que está sentadinha no sofá com um corrupto de estimação? Com um amigo de ditador? Com um cara que quer um projeto de poder para o Brasil, nefasto, quer implementar o Foro de São Paulo? Então, né, nós vamos apelar para quem, senhor ministro? Se os senhores que deveriam proteger a Constituição, deveriam proteger a ordem, não apenas a ordem das ruas, né, a ordem institucional, mas a ordem moral do Brasil, e os senhores não fazem isso. E aí ele fala, né, não, eu perdi a paciência depois de 3 dias. E o brasileiro, senhor Barroso, quanto tempo que nós aguentamos até perder a paciência diante de tantas atrocidades cometidas por personagens políticos e ativistas como o senhor, o Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, que é inconstitucional, é verdade, mas a gente vai quebrar aqui a Constituição só um pouquinho, só até segunda-feira. O brasileiro tem que ter paciência diante disso, senhor Barroso. Né? Ele fala em ameaças. Então, vamos falar de ameaças, senhor Barroso. Hoje, a maior ameaça é um crime que não existe no Brasil, crime de opinião. Quantas redes sociais, perfis de parlamentares, cidadãos, jornalistas estão sendo derrubados, ameaçados, censurados pelo terrível crime hediondo que os senhores criaram, crime de opinião. Ou seja, é preciso respeito à Constituição, a começar exatamente por eles, por esses juízes, né, que não são, por esses ministros da Corte. E em relação ao que o Constantino disse, para linkar exatamente o momento que nós estamos vivendo, eu salvei, Constantino, essa fala do Olavo porque faz muito sentido. É um post dele de fevereiro de 2021 que é muito interessante
interessante para a nossa reflexão aqui, que diz o seguinte: o óbvio dos óbvios. Uma democracia não pode ser instaurada por meios democráticos. Para isso, ela teria de existir antes de existir. Nem pode, quando moribunda, ser salva por meios democráticos. Para isso, teria de continuar saudável enquanto vai morrendo. O assassino da democracia leva sempre vantagem sobre os defensores dela. Ele vai suprimindo os meios de ação democráticos e quando alguém tenta salvar a democracia por outros meios, os únicos possíveis, ele o acusa de antidemocrático. É assim que os mais pérfidos inimigos da democracia posam de supremos heróis da vida democrática. E o Barroso acabou de chamar os brasileiros de quê mesmo? Antidemocráticos, né? Augusto. E selvagens. Selvagens. Me chamaram de tudo quanto é nome. Não chamaram, não. Faltam muitos. Naquele caso específico do Perdeu Mané, então, o sujeito foi extremamente educado. Perguntou, o senhor não vai responder? Tá isso que é... Com todo respeito. Ser chamado de todas as coisas, a ameaça à filha. A gente cansa de ouvir ameaça, e qualquer jornalista ouve isso aí todo dia. Para ele é uma coisa heróica e injusta. Heróica da parte dele. Olha aqui, conversar com o estudante, a gente sabe qual é o discurso que você tem de fazer para agradar a plateia. Tá? É tudo, eles estão querendo ouvir aquele discurso único. Né? Faz um discurso de esquerda, qualquer que você já fica popular. Porque é nessa idade que a pessoa ainda está amadurecendo. Depois ela vai ver como ouviu bobagens. Agora, ele já passou da idade de ter juízo. Quando era advogado do Cesare Battisti, ele dizia, né? Não, eu me comovo com movimentos de jovens italianos que lutavam pela democracia. Um assassino, tá? Matou 4, participou de 4 assassinatos. Mas aquele era um jovem que lutava. Agora aqui só tem, ele acaba confessando em toda declaração de que lado ele lutou durante a campanha, né? Eu tenho maior respeito pelos 58, são os outros. Pelos 58, claro, qual é o problema? Não se pode mais agora escolher um candidato que não seja o preferido do partido do Supremo? Eles é que autorizam também isso? Então é o seguinte, o que me incomoda, entre outras coisas, no Barroso é isso aí. É conversa de filhinho de papai, né? Isso aí é o filhinho de papai, é aquele moleque que a gente, na saída da escola, já reconhecia, que ia reclamar para a mamãe de qualquer bullying. Então ele está reagindo como um moleque de 8, 9 anos aí que sofreu algum tipo de bullying. Então, nunca andou descalço na rua. Aliás, não anda mais na rua, nem descalço, nem calçado. Acha que é popular, acha que está bem, que tem mais do que os 58 milhões, saia a alguma rua, passeie por qualquer rua do Brasil. Qualquer rua, pode ser a rua onde mora. Qualquer lugar, escolha para fazer o teste de popularidade que vale. Eu acho que a gente pode até simplificar, a gente não, pode até não criticar o conteúdo, o que dizem, mas sim o fato de que falam. De que falam sem parar, Constantino. Sem parar. Não é papel de um ministro do Supremo. Sem parar. Ô, Lacombe, eu ia até falar isso, porque eu vi uma outra entrevista do Barroso, né, que é esse pavão supremo ridículo, um ser patético, e nessa outra entrevista, a gente nunca consegue acompanhar tanto que eles falam, mais do que eu, sou comentarista em vários empregos. E ele dizia o seguinte, que a vida dele foi transformada num inferno por conta dos ataques sofridos por bolsonaristas. Antes havia discordância, né, mas agora a vida dele é um inferno. E ele diz assim, não, eu tenho proteção, né, de segurança e tudo, mas imagina quem não tem. Bom, em primeiro lugar, a tecla SAP para o que ele disse ali, né? Antes existia o Teatro das Tesouras, só tinha ali um convescote dos esquerdistas. Então a vida dele era muito tranquila quando ninguém apontava para a realidade, que ele é um militante arrogante que quer empurrar a história em vez de proteger a Constituição. Agora vamos sobre essa fala aí que a gente mostrou, né? Primeiro, diz que não há nenhum vestígio de fraude. As urnas que não são invioláveis, como ele mentiu, elas não são auditáveis.
Então não dá para provar fraude, né? Segundo, ele disse nesse mesmo momento que os ministros não são partidários. O sujeito que publicou uma semana antes da eleição a dica do sambinha, já vai tarde. É que ele fala assim, desse jeito meio empolado, e acha que engana alguém. Ele se acha muito civilizado e ungido, né? Mas é um palhaço, trata os outros como manés, né? De falar que não tem partido, que não tem preferência, e publicar já vai tarde, torcendo para a derrota do presidente. E, por fim, ele mandou essa de selvagens. Ele deve se achar muito civilizado lá em Key Biscayne, né, onde ele passeia num apartamento comprado caro para burro, mas vem de uma empresa com trust e tudo, é difícil rastrear. Mas vamos lá. Me lembrou aquele livro do Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo, que, aliás, explica muito do que estamos vivendo hoje. E qual é o personagem que encontra todo o livro de Shakespeare ali e consegue começar a questionar o que está acontecendo naquela sociedade doente, né, que tem que ter ojeriza da mãe, as famílias não existem mais, é apelidado de selvagem. O herói do Huxley em Admirável Mundo Novo é o selvagem. Então, Barroso, se civilizado é ser que nem o senhor, ainda bem que eu sou um selvagem.